Olá, este é o podcast PET Filosofando, uma atividade do grupo do Programa de Educação Tutorial em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Como a gente já explicou lá no primeiro episódio, no piloto, na verdade, essa atividade vai consistir em alguns programas onde a gente vai tratar de temas diferentes, sempre relacionando com a filosofia. Eu sou Paulo Freire. Já me apresentei mais detalhadamente no piloto. Hoje estou aqui com a petiana Júlia Coelho. Olá, eu sou Julia Coelho, estou no PET há 3 anos, nesse trabalho de fazer com que o tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, alcance pautas libertárias e antirracistas. A gente vai tratar de um tema muito caro ao PET e ao estudo da obra da Angela Davis, que é uma autora que a gente já estudou no módulo de estudos, como mencionamos no piloto também, explicamos de maneira mais detalhada em que consiste a atividade. Em 2018, a obra estudada no módulo de estudos foi a obra da Angela Davis, intitulada Mulheres, Raça e Classe, onde uma temática que a gente vai abordar aqui hoje chamou bastante atenção de Júlia, que, junto comigo, propôs esse episódio com base nesse trecho da obra, em que a Davis discute a questão da educação e da liberdade, num sentido de emancipação das pessoas negras. Bom, algumas das questões que a gente vai tratar aqui hoje são como que se articula a noção de poder no âmbito da educação, numa luta pela liberdade, como que se apresenta algo como uma submissão. A princípio, vou tratar da questão de como o conhecimento é uma batalha pela liberdade. E aí, já entrando diretamente na questão, né, ao longo do texto, a Davis nos mostra como as pessoas negras, na condição de escravos, eram inadequados para a escravidão caso tivessem alguma educação, no sentido de que quem tem um conhecimento se torna alguém que não condiz com a situação que foi imposta. A partir daí, podemos pensar a educação como uma das principais fontes de libertação, pois ela fornece possibilidades de ascensão, dado que quem tem um conhecimento acerca de alguma coisa pode passar aquilo adiante e fortalecer os demais, fortalecendo dessa maneira o grupo. A luta se torna também política, porque a partir de articulações grupais é que se torna possível uma resistência para além da superação da condição que foi imposta, mas também como uma luta política por terras, né? Porque a gente sabe que no período pós-escravidão, e aí o contexto que a Angela Davis está tratando na obra dela é o século XIX, as pessoas negras libertas não tinham nem trabalho, nem terras. E isso era uma das pautas a se colocar. Sobre essa questão, né, de educação e política e terras, um aspecto importante que a Davis traz no livro é que ela fala, né, que o povo negro escravizado logo percebe que não adiantaria eles esperarem que os escravocratas, né, dessem terras para eles, porque houve uma proposta de que se eles participassem da guerra, eles ganhariam, né, essas terras. Mas eles logo perceberam que isso era mais botando em termos, né, isso era mais um papo furado do que uma condição de fato. Então eles perceberam que eles teriam que lutar por essas terras, lutar pelo poder, lutar pela emancipação e principalmente perceberam que o principal meio, né, de se alcançar essa luta seria através da educação. A educação ela se posta aí como material supremo, né, para alcançar a liberdade. A educação enquanto um meio, ela pode iniciar já desde as crianças, para uma compreensão da própria existência delas
num sentido de entender como que o sistema enxerga, como que a noção de poder se articula dentro de uma sociedade. E isso suscita numa comunidade, a partir dessa compreensão, uma força motora para alcançar os objetivos, para tentar uma emancipação mais geral, né? Numa tentativa de relacionar isso com o contexto, com o nosso contexto, no caso, podemos pensar como se encontra hoje a juventude periférica que busca ascensão tanto de si quanto da sua comunidade por meio da educação. A educação é ainda hoje, felizmente, mas não pelos motivos certos, algo valorizado por pessoas periféricas. Deveria ser valorizado porque a educação é importante em si, porém, ela é vista nesse contexto também como um meio tanto para a compreensão existencial, mas também por possibilidade de ascensão social dentro de uma sociedade, justamente porque por muito tempo a educação só esteve acessível à elite, só esteve acessível a certas camadas da sociedade e que, de modo geral, as pessoas negras e periféricas não estiveram dentro desse grupo seleto que teve alcance à educação. Então, há um segundo ponto que eu posso colocar aqui para discussão seria esse sentido da educação, do conhecimento como um fim e como um meio, né? É latente o fato de que todo mundo quer ser livre. Assim, pensar a própria condição é pressuposto básico para entender as relações que se interpõem sobre a própria condição. Numa luta pela liberdade, por exemplo, que é um dos pontos em questão, por um rompimento com as amarras sociais, com as imposições da hegemonia, que no caso do povo negro se apresenta historicamente em vários sentidos, mas principalmente econômico, a educação se torna um fim, no sentido de ser um objeto almejado que as pessoas querem obter, mas também se torna um meio, né? Ao mesmo tempo que há um desejo profundo por conhecimento, por outro lado, a educação se torna também um meio porque não é novidade que o conhecimento é valorizado, permite a ascensão social e superação dessas condições que foram impostas. Por aquilo que Davis indicou que Frederick Douglass havia compreendido bem. Ela disse que a educação é um meio de ser inadequado para situações como o racismo, a escravidão, a exploração, entre outras coisas. Interessante você trazer, né, para o nosso contexto atual, porque é bem evidente, né, essa cultura, o que a cultura da escravidão fez, né, no povo negro, no nosso povo. Porque acho que toda mãe preta, todo pai preto, o que mais diz para o seu filho é estude, estude, pois só com a educação, pois só com os estudos você vai conseguir ser alguém na vida. Estude, porque conhecimento é poder. Estude, porque só com estudo você vai conseguir trabalho. É muito evidente, né, essa certeza, essa esperança até, eu diria, né, essa esperança na educação, pois é como se realmente só com a educação, só com conhecimento, e botando em meios materiais, né, só com um diploma que pessoas subalternas conseguiriam ter emancipação, né, ter alguma ascensão na vida, ter algum tipo de status, ter algum tipo de libertação. Não estava no roteiro assim, isso especificamente que eu vou comentar agora, mas eu queria comentar porque eu acabei de lembrar, tratando dessas questões. Tem um comediante sul-africano que eu gosto muito, que se chama Riyad Mussa. Tem especial dele na Netflix, naquele Comediantes do Mundo, em que ele aponta como o pai dele era enfático nessa questão dele estudar. E aí ele faz piada com isso. O pai dele sempre dizia para ele que meu filho, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você se forme em medicina primeiro, porque vê essa necessidade de ter um diploma para aí sim poder saber o que que você vai decidir, o que que você quer ser na vida a partir daí. Sem isso, você vai estar sem possibilidade de ser o que você quiser. Eu acho que é colocado nesses termos também. O que a Davis nos indica, principalmente no contexto
de libertação e emancipação do povo negro é que as mulheres negras exerceram um papel essencial nessa construção, porque foram elas que fizeram de tudo para que as pessoas negras pudessem aprender a ler. E aí a Davis, enfim, conta inclusive alguns episódios marcantes assim nessa luta de mulheres negras em escolas, por exemplo, enquanto que as pessoas brancas não queriam que crianças negras estudassem junto com as brancas nas escolas, as mulheres negras resistiram e chegaram a criar suas próprias escolas, onde crianças negras seriam mais do que bem-vindas e educadas para a compreensão de suas condições e da luta pela liberdade. Então, a Davis coloca um papel essencial aí, né, o papel da mulher negra nesse período, inclusive tem episódios marcantes assim que são chocantes de ler na obra da Davis, Mulheres, Raça e Classe, em que a gente vê episódios em que as escolas são atacadas, são pessoas colocam fogo nas escolas, inclusive acontecem linchamentos, coisas do tipo, tudo para que crianças negras não aprendam a ler, a escrever, não tenham possibilidade de ascensão social. A sua fala me remeteu, a sua fala e a leitura, né, me remeteu à leitura de Paulo Freire. Paulo Freire fala muito dessa questão da educação, né, para a libertação, a educação do oprimido, a educação da esperança. Quando a Davis traz as mulheres negras e quando ela traz também essa cooperação com entre as mulheres negras e as mulheres brancas, ela até ressalta nesse capítulo, né, que a luta pela educação foi um dos momentos em que as mulheres brancas, elas realmente, algumas, né, as que elas citam, é que elas realmente levaram a sério a questão da emancipação do povo negro. Isso me remeteu muito à questão da educação e esperança do Paulo Freire, né? Essa cooperação mútua entre, entre essas mulheres, né? Eu gostaria que a gente discutisse agora dois pontos que eu entendi enquanto principais, né, diante da leitura do capítulo Educação e Libertação, Perspectiva das Mulheres Negras, da Angela Davis. O primeiro é a questão do mito do negro burro e a manutenção da escravidão. Davis vai nos relatar que, de acordo com a ideologia dominante, o negro era supostamente incapaz de progressos intelectuais, ou seja, como instrumento de dominação, o escravocrata dominava o negro enquanto denominava o negro enquanto burro, criava nele o mito do negro burro. Esse mito permitia ao escravocrata animalizar e tratar o negro escravizado enquanto criatura inferior e que, pior, precisava da escravidão para ter algum tipo de dignidade. Ora, Davis irá contestar nesse mesmo capítulo dois paradoxos desse mito. O primeiro refere-se ao próprio ato dos escravocratas proibirem que os escravizados tivessem acesso à educação. Mostra que eles sabiam sim das capacidades intelectuais do povo negro e que as temiam, pois manter o escravizado longe do ensino era também uma forma de assegurar a submissão, de manter a escravidão em vigor. Dave vai nos contar um relato do Frederick Douglass, em que este conta que o Senhor afirmou, né, que o estudo vai estragar até o melhor preto do mundo. Então, isso já mostra esse conhecimento, né, do quanto que a educação seria importante para esse povo, do quanto esse povo poderia ganhar com a educação, e a partir desse conhecimento corta, né, corta o ensino, corta o acesso à educação Tem, desse povo. fazer, Quer fazer algum comentário, tem algo Vecílio? interessante nesse aspecto da gente pensar em quesito de mecanismos de dominação, como assinala Foucault, por exemplo, que esse poder hegemônico que a gente poderia, enfim, não usando propriamente os termos, mas chamar de soberania, essa soberania que detém esses meios domina no sentido de que tem o direito de escolher quem deve ter acesso a certas coisas e quem não deve. Então, o mecanismo funciona por pela soberania ter domínio total sobre esses mecanismos, né? O acesso à educação
e até hoje a gente vê aspectos disso ainda. Quem é que tem acesso às coisas? De modo que a gente pode pensar como que essa soberania organiza para que os seus, quem faz parte dessa hegemonia, tenha acesso e quem não faz não possa ter acesso e que não deva ter acesso. É mais importante ressaltar ainda esse ponto. Uma curiosidade, né, que não faz parte desse roteiro, mas que é interessante, é que na autobiografia de Davis, ela vai relatar uma história curiosa, né, que um homem negro para ela na rua e pergunta sobre o comunismo, né, pois ele acredita que se o homem branco não quer que ele tenha conhecimento do comunismo, é porque deve ter alguma coisa de boa no comunismo para ele, né? Então, é essa relação do que é, o branco, a branquitude percebe, né, o que é que pode emancipar, o que é que pode libertar as pessoas oprimidas e faz toda uma mitologia, uma mitificação do terror diante dessas formas, né, de libertação para que as pessoas oprimidas não tenham acesso a essa forma de libertação. E eu acredito que o mesmo aconteceu e acontece até hoje com a educação, né? Dizendo fragilizando cada vez mais a educação, tentando mecanizar a educação, tentando fazer com que a educação seja só o meio mecânico, né, da gente ter um diploma, mas não ter de fato o conhecimento, porque sabemos o quanto que o conhecimento é perigoso, né? Ele sabe o quanto que o conhecimento é perigoso nas mãos das pessoas oprimidas. Mas, enfim, voltando, né? Gostaria de relatar a segunda contradição que eu acredito ser apresentada nesse mito, que é também os próprios acontecimentos históricos, né? Que Angela Davis vai trazer as histórias dessas pessoas escravizadas que elas aprendiam a ler e escrever sozinhas e escondidas de seus senhores. E o mais interessante é que entendendo que a educação é emancipação e que a emancipação só acontece em coletivo, essas pessoas escravizadas, quando elas aprendem a ler, elas logo ensinavam, né, a seus irmãos e as suas irmãs. Então, era sempre nesse sentido coletivo, nesse sentido comunitário que se acontecia que se acontecia a educação. E aí faço uma pergunta, né? Faço uma provocação. Se o negro é incapaz intelectualmente, por que ele sozinho aprenderia a ler e escrever? Eu tenho algo a comentar a respeito desse trecho, dessa segunda contradição, que me remeteu a algo que me interessa muito, que é a noção de empoderamento. Quando se pensa a ideia de emancipação, não de um indivíduo, mas de um grupo, que ela acontece e se dá por meio de um coletivo. Isso está muito ligado à noção contemporânea de empoderamento, onde o empoderamento não a ascensão de um indivíduo, não é um indivíduo obter poder dentro do meio social, mas de a inserção de um grupo, a possibilidade de que um grupo tenha voz em determinados espaços onde antes não tinha. Então, o empoderamento está muito ligado também a essa questão da emancipação. Sem querer, né, reproduzir anacronismo, eu trarei Adorno, cujo pensamento conclui que a educação possibilita a criação de uma consciência verdadeira. A educação seria, então, a porta pelo qual o homem adquire a emancipação, que na perspectiva de Adorno segue uma linha kantiana, da qual a emancipação se refere ao homem autônomo emancipado. Pergunto, por fim, estariam os escravocratas interessados em produzir uma falsa consciência ao povo escravizado, em torná-los submissos e incapazes de resistir? A resposta é claramente sim, mas fico feliz em afirmar que os escravocratas falharam miseravelmente nestas tentativas. O povo negro traçou uma busca árdua e inalcançável por educação, e com isso gostaria de pontuar o segundo ponto, digno de menção, que é como a população negra escravizada e recém-liberta lutou pelo direito à educação, e principalmente o papel das mulheres negras nessa luta. Davis vai afirmar que o povo negro estadunidense muito cedo percebeu que não adiantaria esperar por doações de terras para serem livres, e que teriam que lutar pela terra, lutar pelo poder e principalmente lutar pela educação. Como personagens resistências,
Davis irá nos relatar a luta das mulheres negras por educação, segundo a imagem de Prince Hall e Lucy Terry Prince. Prince Hall, após a população negra ter tido uma petição para estudarem em escolas livres de Boston recusada, vai abrir uma escola em sua própria casa. E Lucy Prince, uma ex-escrava vinda de África, foi a primeira mulher a se dirigir à Suprema Corte dos Estados Unidos ao lutar pelo direito do seu povo por educação. O interessante nessas figuras é que a luta por educação nunca é solitária, a luta por educação nunca é somente para o benefício delas, né? Ou somente para o benefício das mulheres. É sempre em busca do benefício do povo negro, né? Escravizado e recém-liberto. É sempre a luta por educação é sempre uma luta coletiva, apesar de trazermos, né, personagens resistências, fica implícito nessas personagens que não é algo um mérito delas, é sempre uma busca pela emancipação de um coletivo. Ju, eu acho que isso está muito ligado também, de certa maneira, àquela perspectiva Ubuntu do eu sou porque nós somos. Então, não faria sentido obter a educação só para mim. Só faria sentido se ela pudesse ajudar de alguma maneira toda a minha comunidade. Eu acho que tem muita relação com essa perspectiva, em certa medida. Há exemplo dessa relação, né, de educação e emancipação. Temos as crianças que, ao ter contato com as escolas, acreditam fielmente que o conhecimento é a principal via de emancipação para o seu povo. E, por acreditar na força e na potência dessas crianças, gostaria de fazer dois relatos. Uma criança de 12 anos diz: estamos estudando para tentar arrebentar o jugo da escravidão e partir as correntes em pedaços para que a posse dos escravos termine para sempre. Outra, de 16 anos, afirma: acho que se as pessoas de cor estudarem como o Rei Alfred, elas logo poderão se livrar do mal da escravidão. Não consigo entender como os estadunidenses dizem que este é um país de liberdade com toda a escravidão que existe. Eu tenho algo a Você gostaria? mencionar a respeito disso. Isso me lembra um pouco também alguém que já escrevia ali naquele contexto de meados do século XIX, que é um filósofo que eu gosto muito, chamado Henri David Thoreau, que ele chama atenção também nos escritos dele para essas contradições dos Estados Unidos, que pregam a liberdade como o conceito máximo dessa terra, porém ainda mantém escravidão, ainda faz guerra, ainda, enfim, coloca essas práticas na realidade. Então, é um filósofo notável nesse sentido libertário que está ali em meados do século XIX, com oposições fortes à escravidão e às guerras naquele contexto. Sim, eu acredito que é muito evidente, né, nos Estados Unidos, o quanto eles não são um país de liberdade. Toda essa exploração extensiva de guerras, né, em outros países, a própria guerra civil que eles vivem, né, o próprio que lá também é muito forte, a própria violência policial demonstra o quanto que os Estados Unidos não é um país de liberdade, o quanto que a gente acaba comprando os filmes hollywoodianos que dizem isso, né, mas só que na verdade a realidade mostra o contrário. Diante de toda a nossa discussão, eu entendo a educação enquanto prioritária, enquanto principal via de empoderamento e emancipação. Se trazermos para os dias atuais, perceberemos que a população negra continua sendo a principal vítima do descaso com a educação. Não seria essa uma contínua tentativa de equivaler à população negra uma falsa consciência? Se, como dizem por aí, conhecimento é poder, não trata-se de um projeto muito bem pensado, o descaso com as escolas públicas, onde a maioria são estudantes negros e pobres? O isolamento da educação, acredito, continua sendo o principal meio de desumanização e controle do povo negro. Para mudar essa ótica, os movimentos por libertação precisam continuar a focar na melhoria do ensino público e particular e no diálogo aberto e expressivo com o povo. Excelente. Eu acho que isso conclui bem nossa discussão e sintetiza bastante nossas posições acerca da importância da educação enquanto
possibilidade de emancipação e empoderamento. Agora a gente pode passar para as indicações. Eu vou indicar um filme Uhum. que é protagonizado por Donald Glover e Rihanna, em que se passa numa ilha onde as pessoas vivem sob o jugo de um homem que é dono da ilha. E nesse contexto, a música é colocada como exercendo uma função de resistência contra a opressão. O filme é bem curto, se chama Guava Island e tem por volta de 50 minutos. É um filme excelente, eu acho assim, apesar de ser um filme bem curto, é uma produção ótima do Donald Glover, que, enfim, já é alguém bem expressivo, assim, no meio de resistência, e a Rihanna também. E outra indicação seria o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, escritor baiano. E no livro a gente acompanha a história de crianças e jovens que são abandonados pela sociedade na, na que ele chama Cidade da Bahia, que claramente é Salvador, né? E nesse livro, vemos a articulação desses meninos numa comunidade própria e com suas próprias regras, mas também, em alguma medida, uma tentativa de superação daquelas condições, apesar de vários problemas que tem assim, eu acho que expressa bastante caminhos para se seguir, em certa medida, a partir da ideia do abandono. E outras duas indicações que eu quero fazer, que eu já tinha mencionado o comediante Riyad Mussa, o especial dele no Comediantes do Mundo é muito bom. Quando você entra no Comediantes do Mundo, lá na Netflix, tem sessões, né? E na sessão 6 tem 4 episódios, e aí eu vou indicar o episódio 1 e o episódio 4. São dois comediantes sul-africanos. Um foi o Riyad Mussa, que eu já comentei, e o outro é o Luiso Matinga, que trata de várias questões, e eu acho que uma das principais, assim, que eu acho bacana nele é que ele mostra que alguns temas que a gente considera tabu, eles só serão, eh, enfim, tratados de uma maneira bacana se a gente falar sobre eles. E então ele se propõe a falar sobre vários problemas, sobre preconceito, sobre o nazismo, inclusive, que ele faz piada com isso. Ele diz o seguinte: se a gente não pode fazer com piadas com os nazistas, com quem a gente vai fazer, né? E ele também traz uma perspectiva dessa crítica a Hollywood, que, de certa maneira, a Júlia já fez aqui, né? Ele faz lá a partir de, claro, de um reconhecimento do filme Pantera Negra, mas também de uma crítica, porque, segundo ele, o filme usa como língua materna de Wakanda a língua que é materna dele, que é a língua Xhosa, e não usa de maneira adequada, e ele faz piadas com isso. Enfim, tem várias questões que ele vai trazendo assim sobre a infância dele e sobre como que eu acho que de certa maneira ele se compreende a sua própria existência. Eu acho que é uma boa indicação aqui para a gente rir, mas rir consciente. Bacana, Paulinho. Eu gostaria de fazer também duas indicações. A primeira é o filme Além das Estrelas, né? Esse filme ele retrata os Estados Unidos da década de 60, que está em plena Guerra Fria, mas também está em pleno conflito racial, né? Nesse período, pessoas negras ainda eram proibidas de, por exemplo, acesso à educação. Pessoas negras ainda eram proibidas de ter acesso a alguns lugares. Ainda existia toda a questão da separação, né? Lugar de branco, lugar de negro. Então, é um filme que retrata bem esse problema racial dos Estados Unidos. E duas questões que eu acredito que dialoga bastante com a nossa conversa de hoje. Uma cena em que uma mulher ela rouba, né, livros de uma biblioteca da seção para brancos, porque ela quer passar esse livro para os seus filhos, né? Ela quer passar esse conhecimento aos seus filhos. E a cena que eu acredito que conversa bastante é quando a mulher enfrenta também, ela enfrenta
ela enfrenta a jurisdição dos Estados Unidos para conseguir ter acesso a, ao ensino superior, né? Ela quer fazer uma especialização e essa faculdade ela só funciona à noite e para homens e brancos. E é importante ressaltar que ela consegue, né, no final, ter, ter acesso a essa faculdade. E é um filme todo baseado em fatos reais. O mais interessante são fatos que realmente aconteceram, né? Claro que com toda a licença poética do filme, mas que são fatos que aconteceram. Outra indicação que eu gostaria de trazer é o livro O Movimento Negro Educador, de Nilma Lino Gomes. Esse livro é muito interessante porque ela vai falar da questão de educação e emancipação a nível do Brasil, né? Acho que é muito bom para a gente pensar o nosso próprio contexto. E uma coisa interessante que a Nilma vai fazer, que ela vai entender o movimento negro como ator político que produz, constrói e sistematiza conhecimentos de negros e negras, né? Então, eles fazem essa luta política e ressignifica esses conhecimentos que muitas vezes são subalternizados, né? Eles trazem à tona. Essas são minhas indicações. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Acompanhem aí, sigam para estarem sempre antenados e antenadas nas coisas do PET, que sempre tem coisas bacanas. E eu gostaria de agradecer a presença de Júlia, dizer que foi uma ótima conversa. E é isso. Se quiser ter algumas considerações finais. Eu gostaria de agradecer também. É sempre muito importante refletir sobre esse tema, né? Principalmente na filosofia, onde a educação ela acaba tendo um lugar subalternizado também, assim como questões antirracistas, questões de emancipação. Então é muito bom a gente estar aproveitando o PET, né, para trazer esses assuntos à tona no ambiente filosófico. Então também fico extremamente agradecida por esse momento. Ótimo. Temos um episódio.